A Spitfire Audio fez recentemente o lançamento de um novo produto, que na verdade é uma amostra inicial da sua maior criação, ou uma das suas maiores criações, que é a Spitfire Symphony Orchestra. Bom, pessoal, eu sou o Semi Compõe e o objetivo de hoje é justamente dar um parecer sobre essa nova biblioteca que temos de áudio, que são vários instrumentos. E se você não conhece o que seria a Spitfire Symphony Orchestra, literalmente é uma livraria com literalmente uma orquestra inteira e completa. E no caso, esse lançamento que eles fizeram recente, atual, é uma amostra gratuita, um ponto bem interessante, é uma amostra gratuita, então os únicos requisitos que você precisa ter é justamente uma conta na Spitfire, ou seja, você pode fazer sua conta, e também você tem que ter o Contact Player. No caso, tem um Contact Full, então ele não funciona só no Contact Full, ele também funciona no Contact Player, que por bom que é de graça, então você consegue ter esse vislumbre dessa orquestra. E aqui o objetivo é justamente, antes de começar a entrar nos instrumentos, dar uma passada sobre o que seria e o que compõe essa biblioteca. E aí, no caso, ela é composta por 44 instrumentos, com 74 técnicas, com um microfone. Depois detalho isso para vocês com mais detalhes, mais informações sobre esses microfones. E o Contact Player, que é justamente essa integração que ele tem com esse sistema, com esse programa que facilita muito na hora de compor. Aqui temos umas pequenas demonstrações, não vou tocar elas porque justamente elas já estão prontas, já estão feitas. A ideia é justamente testar cada um dos sons. Este é o seu criador. E aqui temos a compatibilidade do que seria essa biblioteca, ou seja, funciona com diversos programas como o Fruit Loops ou o Reaper, e isso já é muito bom para você poder produzir. Por exemplo, o Fruit Loops ele é pago, mas o Reaper é gratuito, então essa biblioteca realmente você consegue ter acesso a ela, você consegue baixar ela. Cada um dos programas são intuitivos para se baixar, então você não vai ter dificuldades para ter esse primeiro contato. E aqui o ponto interessante é justamente destacar as qualidades desse instrumento, né, dessa biblioteca, por que que ela se distingue das outras, ou por que que ela é tão cobiçada, por assim dizer, e por que temos essa visão gratuita dela, para você ter uma noção de como é que realmente funciona, que ela é um pouco distinta das outras. Ela não apenas tem o seu som e seu controle, ela também tem alguns outros aspectos, alguns parâmetros. Esses parâmetros aqui praticamente existem em todas as bibliotecas, não nessa ordem, mas temos as dinâmicas, o vibrato. Aqui no caso dessa que é de cordas, temos aqui o empenho do arco, o controle da ênfase do arco, se ele vai ser mutado ou não, a expressão. Então, você percebe que ele tem bastante detalhes. E aqui tem uma outra mecânica específica dessa biblioteca, que é um acompanhamento intuitivo com base no que você executa no tocar do instrumento. Então, aqui você consegue. A gente vai detalhar isso posteriormente, mas aqui já dando um ponto interessante dessa biblioteca, que é uma vantagem com relação a outras bibliotecas, é que aqui você não precisa se esforçar muito para dizer como será tocado. Ele vai intuir com base no que você está tocando e ele vai conseguir transformar isso numa execução. O que agiliza muito na hora de você desenvolver uma ideia ou gravar, e também para você configurar cada um desses presets, não é uma coisa muito complexa, então você consegue fazer isso com certa facilidade. É uma biblioteca muito intuitiva, muito prática e, como a gente pode perceber, ela engloba todo o que seria o conjunto de orquestra, então uma orquestra pequena, uma orquestra tranquilinha assim para se tocar. Você vai ter violinos, segundo violinos, viola, madeira, você vai ter metais, você vai ter percussão, você vai ter instrumentos mais baixos, ou seja, o contrabaixo, que é a seção dos contrabaixos, é a seção dos cellos. E no caso, aqui tem a explicação do que seria cada uma das articulações que você tem disponível. E aqui, só para dar uma ressalva, né, você tem os legatos, você tem os piccatos, você tem os pizzicatos, os trêmulos, performances. Aqui, como é uma orquestra demo, você vai ter acesso a apenas a algumas delas, ou seja, é um pouco limitado, porque realmente é uma biblioteca muito grande, muito extensa. A gente vai até a ideia é justamente demonstrar o comparativo entre essas bibliotecas, ou seja, a gratuita que eles estão disponibilizando e a que seria a versão completa dela. Então já começamos a perceber aqui algumas diferenças. Inicialmente, né, primeiramente, elas funcionam no Contact Player. O segundo ponto, ou seja, aqui está tudo igual. Instrumentos, aqui a gente tem uma grande diferença de 44 instrumentos que essa biblioteca tem, a completa tem 101 instrumentos. De técnicas, aqui é uma diferença ainda maior, 74 técnicas, que ainda assim são muitas técnicas, não se compara com o que seria as 600 mais técnicas que tem na biblioteca completa, fechada deles. Com relação aos microfones, que é para captação de sinais, ou seja, tem o microfone de perto, o microfone meio caminho, por assim dizer, e o microfone que é distante, e o microfone específico só para captar o áudio do instrumento é voltado para
ele, específico para ele, que é o que a biblioteca completa tem, infelizmente, mas também não por ser ruim, mas porque é uma questão de ser uma versão mais leve. Temos apenas um microfone, mas esse microfone já pega a ambiência, o impacto, a presença do instrumento, então ele consegue tratar isso com certa tranquilidade. Um outro ponto também, que o som não diverge, o som ele segue a mesma qualidade do que seria a biblioteca completa, a única diferença é que é uma versão mais enxuta para justamente você ter acesso e você poder experimentar e, quem sabe, compor. Então não é uma coisa ruim, é uma coisa boa para você justamente ter uma experiência de um material que realmente é de alta qualidade, que é essa biblioteca. De legados também temos uma diferença bem grande, de 3 que são comuns para 42 legados da biblioteca completa. De solos, uma coisa que é bem interessante, aqui temos 11 solos, em comparação que a biblioteca completa tem 16, então não está tão distante. Então, instrumentos solos, que realmente é uma das coisas mais difíceis que a gente consegue encontrar ou pegar aí para ter, para fazer nossa composição, eles possuem, eles fornecem, e eu vou já deixar bem claro que o próximo passo é um dos passos que nos deixa feliz, porque temos instrumentos solos, mas tem um limitante, que é o que justamente o espectro de som que vai ter do instrumento. No caso aqui, Full Key Range é justamente a quantidade de teclas que tem, ou seja, a quantidade de notas que o instrumento executa. Aqui na biblioteca completa teríamos todos os graves e agudos do instrumento, enquanto que nessa biblioteca a gente vai ter uma versão mais médio, não vai tanto para o grave ou para o agudo, não vai explorar toda a extensão do instrumento. Isso não é ruim, ou você vai conseguir desenvolver melodias, composições nesse espectro, mas se você quiser uma coisa realmente muito fora do padrão, no sentido de hiperagudos, hipergraves, instrumentos diferentes, timbres, eh, essas coisas um pouco mais distintas que são peculiaridades, mas que são importantes para a composição, você não vai ter nessa biblioteca. Mas muito provavelmente você vai ter uma boa base para você criar o que for necessário para uma música que você tem o interesse de fazer. E aqui, uma outra diferença que pouca gente vai citar, mas é a que eu considero uma das mais importantes e críticas, é que essa biblioteca ela é realmente muito leve em comparação com o que seria a versão completa dela. Ou seja, temos 6 gigabytes, o que hoje em dia já é considerado leve, em comparação com 367 gigabytes. E aqui tem um ponto, um adendo que eu coloco, é que essa biblioteca ela é muito pesada no sentido de que não é só armazenar informação, é fazer ela executar. E às vezes, se você não tiver uma máquina boa para fazer isso, você vai colocar 3, 4, 5 instrumentos, ou você quer colocar uma orquestra inteira para tocar, você vai encontrar um grande problema de limitação tecnológica. Então, você vai precisar de uma baita máquina para você poder processar toda essa orquestra aqui no seu maior apogeu, enquanto que nessa biblioteca aqui, mesmo que você exija muito dela, o que é uma coisa bem interessante, é que você só vai precisar de no máximo 6 gigas para você poder rodar toda a biblioteca com seus efeitos e com suas presenças. Então, é literalmente uma biblioteca para você ter uma boa introdução, um bom contexto, e eu estou demonstrando justamente esses detalhes iniciais porque os sons vocês já vão saber que são muito bons, a gente vai já passar para isso, mas é importante que você tenha ciência do que é essa biblioteca, no sentido de que realmente é um grande passo para você começar a entrar nesse ramo de composição, você gosta de um som, gosta de um instrumento, gosta de ouvir como seria ele sendo tocado de maneira um pouco mais realista, e aqui essa biblioteca fornece isso com muita boa qualidade e de graça, então não perca a oportunidade, você que é compositor, você que gosta de compor, ou você que nunca experimentou isso, mas está sem nada para fazer e gostaria de testar um som, é interessante para você ter um bom vislumbre disso. Um outro detalhe também é que esses sons são utilizados em filmes, trilhas sonoras, então não é uma coisa de má qualidade, é realmente muito bom. Por fim, né, aqui temos a lista dos instrumentos que compõem, não vou ler todos eles, mas só para de passar de maneira geral. Cordas, temos o kit completo e um violino solo, que é muito bom. De madeiras, temos um kit completo, ou seja, todas as madeiras tocando juntos, e solos de pícolo, flauta, clarinete, oboé, corno inglês, o que é um instrumento muito raro de se encontrar. Temos também o fagote, não temos contrafagote, então isso não é um problema, mas temos o clarinete baixo, o que compensa muito, porque realmente é ainda mais raro de se encontrar do que um fagote. De metais temos trompetes, A2, ou seja, 2 trompetes. Temos também trompas, 2 trompas. Temos um solo de trompa, ou seja, não um solo específico, mas é a trompa em solo para você poder executar. Temos trombones, tenores, 2 também que compõem, então, ou seja, dá uma presença. Temos os solos de
trombone baixo, que é realmente muito difícil de se encontrar, então isso daqui por si só já dá para você colocar frases que são muito mais, não diria complexas, mas que exigem um certo destaque, um certo brilho, um certo timbre, e você não vai encontrar isso em outras bibliotecas com muita facilidade. Então aqui ele consegue dar esse isolamento para você dar um protagonismo para o seu instrumento, o que é uma coisa muito interessante. E a mesma coisa para tuba. Então você consegue se expressar muito bem. Com relação à percussão, você tem uma gama gigantesca de instrumentos percussivos, para ser bem sincero, muito provavelmente você não vai utilizar coisas afora disso, com certa. A não ser que você realmente seja muito específico, mas literalmente são muitos instrumentos. E também aqui temos um vislumbre geral que seria uma orquestra mixada completa, ou seja, todos os instrumentos tocando de uma vez só em uníssono. Então você consegue ter uma noção de impacto, de som, de timbre. E agora, sem mais delongas, vamos à biblioteca em si, para você justamente entender como funciona ela. No caso aqui, ela vem nesse formatinho aqui, Discovery, aqui tem aqueles mesmos instrumentos que eu prestei para você, aqui tem. Então, por exemplo, aqui tem a orquestra mixada, aqui tem o solo de cordas, e acho que seria já interessante começar por aqui, para demonstrar como é que funciona esse sistema, essa tecnologia. Por quê? Porque, como eu disse, né, essa parte aqui de dinâmicas, vibrato, outras bibliotecas também desse mesmo calibre vão ter essas informações, só que, diferentemente delas, a Spitfire Symphony Orchestra, ela tem essa questão da performance enquanto você executa, ou seja, quando você toca, ele identifica o grau, a potência, a intensidade, a intenção do que você está tocando nas teclas, e justamente ele vai conseguir dizer se isso é um tenuto, se isso daqui é um marcato, se notas soltas, se são notas ligadas, ou então se tem um portamento, ou então justamente aquele deslize que as cordas fazem. Isso, para ser bem sincero, quando você toca, você tem que ter uma sensibilidade muito alta para você poder fazer isso ser executado, mas na configuração posterior, que é justamente no MIDI ou no teu programa de mixagem, você consegue configurar praticamente tudo, ou seja, dizer o que você quer em cada tópico, o que é muito bom. E aqui é só uma demonstração do que seria o vibrato, então você consegue, isso daqui controla justamente aquela parte ali, então é só para você ter uma noção de quão vibrato vai ser ou se não vai ter vibrato. E agora sim, sem mais delongas, executar para vocês, para justamente vocês terem uma noção de como é que é o som disso. Então aqui no caso é o violino solo, como vocês podem perceber, ele é limitado, geralmente o violino solo vai de sol até onde for possível, mas se não me engano essa biblioteca vai mais ou menos até aqui, a biblioteca completa. Então só para vocês terem uma diferença de instrumentos. E aqui está o microfone dela. No caso, os 4 microfones que tem na completa. Aqui tem o microfone que é o Tree, que é justamente o microfone para dar o ambiente, mas não para, vamos dizer assim, tá perto, tá longe, é o instrumento para você sentir ele, o impacto dele, a presença dele. E agora, sem mais delongas, realmente, vamos começar a executar. Tocar uma coisa simples só para vocês entenderem como que é o som desse instrumento. Sabe como ele tem presença, o instrumento em si, você consegue criar ambientes com ele. E aqui, no caso, você pode controlar a distância que o microfone vai estar do instrumento, então veja a diferença. Ele fica um pouco mais distante. No caso aqui, a ideia é justamente entender como é que tá o som dele. Aqui uma coisa bem interessante é que você consegue deixar o instrumento mutado, ou seja, colocar uma surdina nas cordas. Uma outra informação também, instrumentos solos você não consegue tocar 2 notas ao mesmo tempo. Para isso, justamente tem um conjunto de instrumentos para você poder tocar eles em várias notas ao mesmo tempo, fazer acordes. Mas aqui é justamente para você colocar frases de expressão ou frases específicas. Então, você consegue dar ênfase justamente e demonstrar isso, colocar isso. É muito bom. É muito, não diria completo, mas ele quebra um galho muito bom na hora de você dizer o que você gostaria de ouvir e você consegue passar um pouco da expressividade do que você gostaria. E aqui a gente só mexeu em apenas 2 atributos, que é justamente a dinâmica e justamente a expressão, mas você também pode lidar com o vibrato, você vai perceber. Agora sem vibrato.
simples, mas ao mesmo tempo muito bom a qualidade do som dele. Agora passando para outros instrumentos, porque é bem interessante só apresentar essa dinâmica de como é que funciona esse instrumento performance que essa livraria tem. Isso vai seguir para todos os instrumentos solo, então vai seguir uma dinâmica similar, é claro que não com os mesmos detalhes. Por exemplo, vamos aqui para madeiras, aqui a gente já consegue perceber uma certa diferença. Vamos pegar aqui Corne Inglês Performance. No caso aqui reduz um pouco, mas isso não limita o que você consegue fazer com o instrumento. No caso, vamos começar aqui. Um som realmente muito bom, um som que você não vai encontrar com muita facilidade, já te adianto, corno inglês realmente não é um instrumento fácil de se encontrar, uma biblioteca com som dessa qualidade é realmente muito complexo, digo isso por experiência própria, encontrar realmente essa biblioteca não é fácil, o som dela especificamente. E agora, voltar lá para as cordas, só para vocês terem uma visão geral de como é que funciona. Opa, aqui. No caso, para instrumentos de performance, a tela é justamente essa. Para instrumentos que têm todas as técnicas, como está dizendo aqui, por exemplo, vamos para violinos também, para a gente não fugir do conceito. Aqui ele demonstra todos os tipos de técnicas que tem, só que, como é uma versão limitada, todas as que não estão disponíveis aqui, você tem apenas acesso a uma nota de cada uma delas. Por exemplo, vou pegar aqui, só tem acesso a uma nota, percebam? Mas justamente para você entender qual é o timbre, o som ou o que que isso consegue demonstrar para você ter um vislumbre, um gosto do que seria essas técnicas. Por exemplo, aqui tem os harmônicos, e flautandos e por aí vai. Sultasto. Então aqui você consegue ter uma noção do que você pode criar. É claro que com isso daqui não dá para criar uma coisa muito complexa, mas você consegue criar ambientes. Então, para o que você quer fazer agora já seria o suficiente. Mas para quem quer fazer uma composição mais complexa ou que gostaria de saber se faz ou compensa no sentido de quesito qualidade sonora ter a biblioteca completa, aqui é justamente já sana a sua dúvida com relação a isso. Você já tem isso daí bem resolvido no sentido de qualidade sonora e o que você vai conseguir gerar com isso. Para quem gosta de compor, criar, esses tipos de timbre ajudam você já a saber o que você consegue desenvolver com aquilo. Mas, é claro, né, aqui nem tudo é limitado. O que são sons longos, ou seja, acordes, você consegue tocar aqui com certa tranquilidade e você consegue fazer mesmo o controle de dinâmicas, aqui não muda, dinâmicas, vibratos, expressão, o controle o quão rápido, o quão curto vai tocar, o quão o som rápido vai se adequar ao que você toca, você aperta a tecla, ele já vai rapidamente, ou então vai demorar um pouco mais. Aqui sempre deixar no intermediário para dar aquele realismo das cordas e vamos experimentar o som. Aqui demonstra para vocês o que seria o alcance e a extensão dela, então a nota mais grave e agora a mais aguda, um pouquinho mais agudo, vai de sol a sol, para assim dizer.
você já consegue perceber que você consegue ter uma boa expressão com essa flexibilidade, com essa extensão de instrumento. Esses glitches que estão dando aqui é justamente mais do Reaper do que da biblioteca, então você não vai se preocupar com isso, isso não vai ser um problema para você. Então você consegue criar ambientes, consegue criar harmonias, e é claro, não é só as notas longas que temos aqui disponíveis, também temos o spiccato, então você também consegue criar coisas assim. Mais sensitivo com o seu teclado, então você consegue justamente dar essa expressividade que você precisa, e isso é muito bom. Então não é só a dinâmica que controla isso também, é como você aperta ou como você intensifica isso. Isso é muito bom, te dá certo realismo. Agora, com relação aos demais instrumentos, vamos dar uma experimentada sobre eles. Ter uma noção de como é que funciona ele. E também tem uns spiccato, então você consegue também ter essa experiência. Seguindo, temos aqui, só para demonstrar para vocês também, outros tipos de timbres que esses instrumentos têm. Um que eu acho bem interessante é justamente os trêmulos. Ó, também temos trêmulos, então eu esqueci que também tínhamos, o que é muito bom. Bom, temos o kit de pizzicato, trêmulos, spiccato, pizzicato, trêmulos e notas longas. Então você consegue criar toda uma ambiência muito boa com as cordas. Isso só com o instrumento. Então imagine só você juntar 4 ou 5 instrumentos desse, pegar todo o conjunto de cordas e colocar um som, uma composição. Você consegue extrair sua ideia com certa facilidade, com muita tranquilidade, o que realmente é uma vantagem no sentido de te dar liberdade sonora para compor. Então demonstrar também outros tipos de técnicas que temos aqui. São os trilos de segunda menor e de segunda maior. Só para você ter uma noção do que dá para criar. Vamos passar para os cellos. Vai seguir a mesma estrutura, então vamos entender como é que é o som dele.
Vamos ver aqui o espicato dele. Uma de perseguição, sim, só para você entender como é flexível e variável esses tipos de sons. Então não é tão. Não, é uma versão gratuita, é limitada, mas ainda assim você consegue extrair muitas coisas, muitas ideias e muitas composições boas com isso. Vamos ver os trêmulos. Dá pra você criar uma atmosfera muito boa com isso. Passando agora para os contrabaixos. Continuando, demonstrar um pouco do que seria o espicato dele. Pra vocês entenderem como que ele realmente tem uma presença bem interessante. E por fim, vamos para os trêmulos. Se criar uma tensão bem interessante com esse tipo de sonoridade, viu? Raro de se encontrar com tanta qualidade. Agora vamos para uma das partes que eu acho que realmente, se já era raro encontrar esses tipos de sons, que geralmente são mais comuns, as cordas, metais, qualidade de sons de metais realmente é extremamente raro de se encontrar. E vamos começar pela trompa, que aqui no caso é a trompa solo. Ela tem um alcance consideravelmente bom, quase todo o alcance do instrumento. E aqui é aquele mesmo esquema de tocada inteligente, por assim dizer. Vamos lá. Estou muito grave.
um som realmente de qualidade incrível para se expressar, para colocar ideias, para colocar presença, para colocar ênfase. Realmente, sons de metais são bem difíceis de se encontrar com uma qualidade rica, e aqui não deixa a desejar em nenhum aspecto em comparação com diversas bibliotecas. Essa daqui se destaca justamente por conta disso, não só por ter um som muito bom, mas justamente por ter uma qualidade e essa funcionalidade de te fazer tocar e se expressar de maneira inteligente. Isso ajuda muito. Em outras bibliotecas, só para você entender a diferença, temos apenas a parte de ligaduras, então tudo vai ser ligado, ou então temos apenas a parte de staccato, ou então apenas a parte e por aí vai. Aqui ele já consegue entender, ou especialmente aqui, é claro, ele não abrange tudo, mas do que ele abrange já é o suficiente para você conseguir expressar quase 90% do que você tem de ideias sobre essa execução do seu instrumento ou do instrumento que você tenha colocado como para executar essa ênfase que você queira. E claro, né, dando sequência, não tem apenas tem a trompa solo, porque senão você não consegue fazer acordes. Temos as duas trompas que tem todas as técnicas, e aí no caso todas as técnicas seguem o mesmo dilema do outro. Temos os demos, mas os que não têm esse demozinho escrito aqui estão disponíveis e vamos experimentar um pouco desses sons. Vamos para o staccato. Continuando. Infelizmente aqui temos uma limitação um pouco maior, mas já é o suficiente para se expressar como a gente gostaria. Dando sequência, temos também as trompas tenores, no caso trombones, perdão, trombones tenores. Temos também a junção de dois trombones para dar aquela presença. E aqui vamos escutar um pouco do som deles. Viu? Não temos como continuar a melodia justamente porque já está num agudo bem alto, mas é o demo do instrumento. Mas o mais importante dos trombones, creio que são os graves deles. Também temos o staccato. Dando sequência, temos também os trompetes. Aqui não temos um trompete solo, que seria muito bom, mas acho que com a trompa já conseguimos fazer muitas coisas. Mas, bom, a biblioteca completa tem esses trompetes solos, então só para você perceber a diferença de um para o outro, mas segue a mesma dinâmica. Aqui no caso, vamos experimentar um pouco do som deles. Vamos ver um pouco do staccato.
E no caso temos outras notas como, por exemplo, os trinados, ou então o staccato com de dupla língua, tripla língua, depende muito da variação. Aqui temos uma variação bem rápida, diminuindo a variação. Ou aqui. Som de mariachi. Para você perceber, temos uma riqueza de timbres e técnicas que os instrumentos podem executar na versão completa, mas na versão demo a gente já tem muitas coisas muito boas para se explorar, e isso já ajuda e muito. Dando sequência, temos a tuba solo. Som muito bom, muito rico. Staccato. Dando sequência, temos os instrumentos de madeira, de sopros. Aqui no caso, acho que seria a ideia mostrar dois que eu acho bem interessantes, que é justamente os que são raros, que é o clarinete baixo. Som muito bom. Staccato também temos. E aqui temos alguns sons mais específicos. O corno inglês já mostrei para vocês brevemente, mas outro também que é difícil de encontrar é justamente o piccolo. É um pouquinho mais agudo. Continuando, temos os instrumentos de percussão, que já seria a última parte da sessão dessa biblioteca. Ela realmente é muito rica, muito diversa. Conforme você vai colocando os instrumentos, você vai montando, você vai realmente percebendo que tem muitas permutações, muitas variações. Mas já chegando na reta final, temos apenas dois grupos para analisar, que são justamente um dos grupos mais complexos e extensos, e outro grupo que é o menorzinho, que é justamente da orquestra em si. Vou demonstrar aqui porque são bem curtos. Pra vocês terem uma noção de como é que é. E aqui é um outro mix.
que já é uma mistura de cordas com metais. Percussão e percussão. Continuando, também temos isso daqui. Aqui já começamos a entrar na percussão, que é a nossa reta final, mas aqui você já tem um vislumbre completo de como seria uma orquestra tocando em conjunto, o que já te ajuda muito. Às vezes só quer entender, ou você está aqui ensaiando, você está querendo descobrir, está querendo ter uma exploração de ideias, e você vai e toca uma orquestra completa tocando. Você já consegue ter uma noção de quanto impacto você consegue gerar e ocasionar. E isso já ajuda bastante a você ter uma ideia inicial do que você gostaria de compor e criar. E por fim, em percussão, temos grande quantidade de instrumentos. No caso, eu vou mostrar alguns instrumentos que são diferentes, mas que são, na minha opinião, muito importantes e essenciais. No caso, temos aqui o que seria o grand piano, que apesar de ser o grand piano, ele tem sua limitação, que vocês podem perceber aqui. Vamos ouvir um pouco dele. Ainda aprendendo, mas entendendo. Veja como o som desse piano realmente te ajuda a expressar suas ideias. Deixa eu tocar um aqui. Continuando, temos também a harpa. Só estou tocando, não estou nem mexendo nas dinâmicas, nem como vai sair o som, então perceba como realmente dá uma grande expressividade para você poder extrair suas ideias. E aqui eu demonstrar uma das coisas interessantes, que é justamente os glissandos. Aqui. Aqui eu entendo que na versão completa tinha os glissandos, mas aqui não tem, mas tem os hum, bisbigliando, que já ajuda bastante você a expressar suas ideias. Continuando, outro instrumento que eu acho muito interessante e bom, completo e que tem uma sonoridade boa, é a celesta. Vamos ouvi-la. Muito expressivo. Glockenspiel, na verdade, eu vou passar os instrumentos que eu realmente vejo que são mais interessantes, essenciais, que têm um som muito bom e realmente ajudam muito. No caso, já passamos pelo piano, já passamos pela harpa, já passamos pela celesta. Agora vamos passar para o tímpano, que realmente tem uma sonoridade muito boa.
Os sinos tubulares. Fazem um bom papel. Temos o vibrafone também. E também temos o xilofone. É claro que em drums high temos justamente as percussões agudas. Agora as percussões graves. Já passamos pelos pianos, os brinquedos agora, que são aqueles mais agitadinhos. Temos a marimba. E por fim, temos as percussões que não têm uma nota definida, mas são justamente de metais. Bom, pessoal, essa é justamente a Spitfire Discovery. Espero que tenham gostado, espero que vocês possam aproveitar. Minha recomendação é baixem, testem, vejam como realmente essa biblioteca funciona, como realmente ela faz a diferença na hora de você criar e também como ela te dá muitas facilidades na hora de você ver se uma ideia sonora sua de composição funciona ou não. E é claro, né, qualidade sonora e um vislumbre. Se você está na dúvida se vale a pena ter a orquestra completa, recomendo sim. É extremamente muito bom, mas a versão gratuita dela já te ajuda a fazer muitas composições, extrair muitas ideias e tirar muitas ideias do papel. Então, isso já ajuda bastante. Se você gostou do conteúdo, dê um like, compartilhe, comente. Se você gostaria que eu fizesse mais conteúdo sobre essa biblioteca, apresentando detalhes mais particulares sobre a hora de fazer mesmo, fazer no Reaper, apresentar, utilizar a performance de cada instrumento. Se você tem interesse disso, fique à vontade para comentar. Ou então algum outro aspecto que você gostaria de entender. Por exemplo, essa daqui é a Spitfire Symphony Orchestra Discovery, mas também temos, por exemplo, a Discovery BBC Symphony Orchestra, que é uma outra orquestra do mesmo grupo, mas com outros timbres, outras sonoridades, outros tipos de técnicas, outras informações. Então, se você tem interesse, gostaria que fizesse um aporte sobre minha visão sobre isso. E de modo direto, já posso dizer que cada uma tem sua particularidade, a sua peculiaridade e a sua vantagem. E recomendo de grande vontade e força, se você puder, utilize essa biblioteca, experimente dela. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado bastante do que foi essa jornada por essa biblioteca. Ainda assim, mesmo com todo esse tempo, ainda assim exploramos poucas coisas dessa biblioteca como realmente poderíamos. Então, minha recomendação é vá, explore, descubra e fique à vontade. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um ótimo dia para vocês, pessoal, e até mais.